E aí, fiel sofredor, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá tudo certo. E vamos falar hoje sobre algumas notícias aí do nosso Corinthians, as últimas notícias atualizadas. Então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal para ficar sempre por dentro dessas notícias do Corinthians, sempre atualizadas. Então, bora lá. E bom, galera, vamos começar falando aí por parte do ataque do Corinthians em 2021. Bom, recebi diversas mensagens no Instagram perguntando sobre isso, achando realmente que teria algo. E vamos falar sobre o Ribamar. Pô, brincadeira vocês, hein? Segundo algumas fontes, Ribamar não estaria mais tão satisfeito no Vasco e provavelmente não deveria renovar o seu contrato com o clube carioca. E o clube carioca, que também é vinculado ao BMG, aparentemente essa ligação entre BMG, Vasco e Corinthians poderia colocar Ribamar no Corinthians em 2021. Bom, e a grande polêmica seria que Ribamar estaria começando a seguir o Corinthians em seu Instagram e o clube, por sua vez, bloqueou o jogador. Se são brincadeira, eu realmente achei que teria alguma coisa em relação a isso, fui pesquisar e nada disso se passava de uma piada. E é brincadeira, hein? Mas eu acredito que não, né? Não passa nada de uma piada feita aí, Ribamar e os seus gols perdidos em relação ao Corinthians. Realmente acho que não deve ter nenhum vínculo com o clube BMG. Acho que não passa apenas de uma piada. Bom, e agora vamos falar um pouco de lateral. O Corinthians segue aí na mira de alguns laterais. Bom, o Michel Macedo deve realmente não renovar com o Corinthians, o que deve dar uma liberdade para ele ser vendido. E alguns nomes acabam sendo vinculados. Um desses nomes é o próprio lateral Matheus Alexandre, que eu noticiei há poucos dias atrás, de um jovem de 21 anos, contratado junto à Ponte Preta, estava até emprestado por lá e não deve permanecer no Corinthians. Por mais que ele seja um jovem aí da base, parece que Wagner Mancini não deve contar muito com ele para as próximas temporadas ou nem sequer receber uma oportunidade mesmo no Sub-23. Igor Formiga é o nome que vem forte. Parece que esse Igor Formiga pode ser o grande substituto de Fagner, não só de Michel Macedo, mas já visando aí uma oportunidade no time principal como titular. Outro nome para essa lista aí é o tal do Marcinho do Botafogo. Já veio vinculado ao Corinthians o seu nome desde o meio do ano. Não teve mais nenhuma especulação forte, nenhuma informação mais concreta. Ele é lateral também, poderia fazer essa função, poderia ser uma pessoa aí jovem também, um jovem moleque que poderia entrar aí quando precisasse, mas aparentemente também não tem nenhuma informação concreta. Então tudo o que se tem no momento são especulações sobre todos esses atletas, todos esses laterais. E aí, quem que será que o Corinthians vai trazer? Será que vai trazer algum nome aí no mercado para entrar de reserva, como foi o caso do Michel Macedo quando veio? Ou será que vai utilizar um jogador da base, o tal do Igor Formiga? Bom, isso vai ficar na mão de Duílio e os seus dirigentes, seus representantes, também da comissão técnica do Mancini. E vamos falar aí da jovem promessa da base do Corinthians, tido como um grande nome do Corinthians, aí uma grandes expectativas para o futuro. Fabrício Oia teve no Oeste apenas a sua segunda experiência no futebol profissional, após disputar 4 edições da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi campeão em 2017. O meia acabou sendo emprestado aí para o São Bento na temporada passada e ao Oeste neste ano. O contrato de Oia com o Corinthians é válido até setembro de 2021. E um dado negativo aí é que Fabrício Oia pode ser rebaixado nas 3 competições que disputou como profissional. Série B 2019 pelo São Bento, Paulistão e Série B de 2020 pelo Oeste, o que é um tanto quanto contraditório, porque todo mundo tem aí o Oia como uma grande esperança, o futuro do Corinthians e tudo mais, uma grande joia que pode vir no meio campo e de repente o jovem só tem passagens negativas. Por mais que os clubes também não sejam lá aquelas coisas, não teve um destaque nem nesses clubes. O que esperar dele no Corinthians? E não só isso, o meia perdeu espaço e não é relacionado desde 7 de novembro, quando o Oeste empatou com a Chapecoense fora de casa. A última vez que entrou em campo foi na derrota do Rubrão para o Náutico no dia 20 de outubro. Na temporada passada fez também poucos jogos, apenas 9 jogos pelo São Bento antes de ser dispensado pelo clube, o que nos deixa com uma pulga atrás da orelha, o que já ficou até mesmo cogitado de não renovar com o Corinthians. Há uma briga interna, uma briga entre aspas interna do clube, porque alguns querem renovar, outros já não vê com bons olhos essa renovação do Fabrício Oia.
Bom, e falando sobre os reforços, a gente já havia falado. Sornosa é o grande nome para a próxima temporada. Bom, grande nome também não, mas pelo menos é o reforço que realmente vai acontecer. Dentre milhares de especulações e nomes citados, gringos e não gringos, e brasileiros e não brasileiros, e do sul e do norte do país, Sornosa com toda certeza é um dos nomes que retorna ao Corinthians. Se vai ficar ou não, já é outra história, mas ele de fato volta a se reapresentar ao Corinthians no dia 4. Mas existe um problema. Ele está aí um pouco proibido de jogar pelo Corinthians. Proibido entre aspas, né? Pelos motivos ali de já ter vinculado a LDU e não vai ter mais espaço para colocar jogadores na lista. Ele está proibido de jogar no Corinthians até a próxima temporada, quando se inicia aí por perto de fevereiro. E ele que não foi nada mal não, viu? Na LDU teve números muito bons. Na primeira, aquele bagulho de apertura e clausura, foi bem. Chegou na final dos dois. Acabou perdendo para o Barcelona de Guayaquil lá e não foi campeão geral. Ganhou só o primeiro turno, a decisão nacional acabou perdendo. Mas acabou fechando o ano aí com 4 gols e 8 assistências em 31 jogos. O que não é bom, mas também não é ruim, né, mano? E é uma possibilidade de extensão de empréstimo que tá sempre acontecendo por causa do Coronga. Não vai acontecer, foi completamente descartada, já que não teria jogos para atuar. Então, meio que não tem sentido de renovar. Ele deve ter condições de jogar pelo Corinthians mesmo somente em fevereiro por toda essa questão de inscrição em campeonatos. Bom, e diante disso, o mais provável mesmo é que ele deve receber um tempo de descanso um pouco mais estendido aí que os demais jogadores que estão disputando pelo Corinthians o Campeonato Brasileiro e se reintegrar aí para o meio de janeiro, início de fevereiro, quando de fato aí vai reiniciar a temporada, começar o Campeonato Paulista e tudo mais. Então ele pode ter aí esse vínculo aí, ele vai ser utilizado mesmo. O vínculo ele já tem, mas deve ser utilizado somente aí nessa época. E é isso aí, fiel sofredores, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção, fico extremamente agradecido, conto com o seu apoio que é de extrema importância, se inscreve no canal, deixe um comentário, deixe um like, envie também em grupos, envie aí para alguns amigos que também gostam do Corinthians e querem ficar sempre atualizados, manda lá, conto com o seu apoio mesmo, tamo junto e é nóis, vai Corinthians!